apesar do seu new look, né, eu quero me congratular. Não, mas o meu medo é que fique muito mais bonito. É isso que me preocupa. Mas eu também quero lhe desejar pronta recuperação do pequeno acidente que dificultou a sua locomoção nesses 40 dias. Mas eu quero saudar o reinício dessas atividades. Lembro que, na companhia dos senadores Alcide, Vossa Excelência, do senador Dário Berger, que é, salvo melhor juízo, o vice-presidente da comissão, fomos juntos com a senadora Leila pedir, o Cajuru não estava aí, mas certamente, espiritualmente estava conosco, pedir a reativação dessa comissão. E eu queria destacar 2 objetivos. Primeiro, o mais rapidamente possível, ouvindo o menor número de pessoas, terminar o relatório. E, nesse término de relatório, abrir a porta para a solução negocial, sobre a qual já falei com Vossa Excelência, já falamos juntos com o Presidente da República, quando em junho ele visitou o estádio Índio Condá. Estava presente o presidente da Caixa Econômica Federal, viu, senador Isolcir, já lhe disse isso, Pedro Guimarães, que é, junto com a Petrobras, as duas companhias, são os 2 maiores clientes da Tóquio Marine, seguradora. Ora, se é possível que um seguro não funcione num voo internacional notório e notável, como é uma disputa da Sul-Americana, vai ver agora a disputa da Sul-Americana, né? Atlético Paranaense e Maringá. São 2 times brasileiros que vão disputar. Vamos imaginar que num voo charter internacional eles fossem disputar no Uruguai, como o Flamengo e o Palmeiras vão disputar a Libertadores. Quer dizer, o jogador vai saber se a pólice de seguro está, se a empresa está em dia, se não está em dia. Isso é uma arapuca. E é lógico que grandes clientes e grandes fornecedores têm que ter uma relação de confiança. E nós já temos uma decisão, é verdade que não transitada de julgado, o senhor conhece, em Miami, que abre essa porta, viu, senador Nelson Trade, de uma negociação, que é o que sempre se buscou, com a ajuda do Itamaraty, da SUSEP e do Ministério da Justiça. Se o assunto fosse preto no branco, tudo certo, nem haveria esses 5 anos de dor e sofrimento e nem essa CPI. É porque as coisas são obscuras, nebulosas. Não, faltou isso, faltou aquilo, e todo mundo vai se isentando, a emoção está acabando e perdura aí o estado falimentar da Chapecoense e as famílias. A dor que não vai ser apagada, nem vai ser satisfeita, mas que tem que ter, pelo menos aquilo que a civilização criou, que é a redução de danos, através do seguro, se não explicitamente garantido, mas negocialmente garantido, com toda a força que o Brasil tem, tanto diplomaticamente quanto negocialmente, através das suas principais contratadoras, Petrobras e Caixa Econômica Federal, para agirem. Então, o objetivo, presidente, me parece complicado, mas muito reduzido, simples. Ou seja, terminar o relatório, ouvindo esses agentes, tanto quanto aquela senhora que depende da liberação da Polícia Federal, que vai comprovar que havia irregularidade. Ela vai confirmar que havia mais uma nuvem na relação negocial, o que fortalece ainda mais a via da negociação. Então, desejando que Vossa Excelência possa bem conduzir essa reta final, com a ajuda de todos aqui. Saúdo novamente o senador Nelson Trade, que sempre foi um parceiro solidário nessa questão, desde os tempos em que o assunto nasceu na Comissão de Relações Exteriores, então presidida por Sua Excelência.
e depois derivou para a CPI presidida pelo senador Jorginho. Tomara que nós cheguemos a esse termo e eu agradeço pela oportunidade de fazer esse breve resumo. Quero, presidente, aproveitando a fala do senador Esperidião, repetir aqui o que nós acordamos, viu, senador Nelsinho? Nós aprovamos agora alguns requerimentos. Eu retirei o requerimento da Petrobras, porque eles estiveram comigo ontem, porque o nosso objetivo aqui não é denegrir a imagem de ninguém, né? Nós queremos resolver o problema. Então, eles ficaram de colaborar, de ajudar, porque eles fizeram uma licitação e contrataram a Toque Marino como seguradora das plataformas, por exemplo. Eu disse, então, vem cá, será que vocês têm certeza absoluta que se houver um acidente numa plataforma dessa, vocês terão um ressarcimento, terão uma indenização? Porque essa mesma empresa que ganhou a licitação, ela não cumpriu aqui com a Chapecoense. Então, nós queremos... E é o que diz a decisão de Miami. Sim, por isso que nós não podemos, por isso que eu quero fazer aqui uma fala no sentido assim, nós não podemos encerrar a CPI dizendo, ó, tem que pagar ou fazer isso. A CPI é um instrumento de pressão, exatamente, se a gente encerra o negócio, morre o assunto. Eu acho que a gente tem que manter e negociar durante esse fechamento. Eu acho que a Caixa Econômica está sendo convocada agora, né, Banco do Brasil, SUSEP, e também agora outras seguradoras que apareceram em Miami, que a gente agora também está convocando. A Célia, que está presa, que depende só de burocracia da polícia, que o ideal era estar aqui, olho no olho. Então, o presidente vai tomar as providências para trazê-lo para a gente poder. Mas eu queria hoje aproveitar que não é convidado, fazer uma retrospectiva disso aí, porque nem todos sabem os detalhes do que aconteceu. E a gente quer demonstrar isso aqui de uma forma... O relatório está praticamente pronto naquilo que nós conduzimos. Sem pressa, viu, senador Isalci? O relatório, vamos fazer a todas as mãos aqui, mas sem pressa de nós concluir ele, porque a nossa grande missão, foi feliz o senador Esperidião quando disse que nasceu lá com a interferência do senador Nelsinho Trade, na Comissão de Relações Exteriores. O senador Cajuru, o senador Esperidião, Vossa Excelência, a senadora Leila, todos nós queremos uma solução. Queremos uma solução para esse caso. Infelizmente, a nossa querida Chapecoense está em último lugar do campeonato. Isso é tudo reflexo disso, que desestruturou não só as famílias, como o próprio time. Reiniciar, enfim, está em último lugar da tabela, caiu, não está mais na Série A, enfim. Então, nós temos essa grande responsabilidade, sem querer denegrir a imagem de ninguém. Agora, não é possível que empresas brasileiras, estatais, do tamanho que são, não possam nos dar uma mão para nos ajudar para que a gente consiga ter êxito nessas indenizações. É que o senhor foi muito feliz em dizer, fez uma licitação, tudo bem, mas quem contratou tem que saber que se der um problema numa plataforma como o da Petrobras, será que vai dar tudo certo? Porque aqui não deu, não honrou. Então, esse é o nosso grande objetivo, vamos fazer de forma muito responsável. Agora, essa é a única CPI que está funcionando, todos nós vamos nos dedicar, eu quero pedir o empenho e a compreensão de cada um dos senhores, para que a gente consiga, a bom termo, ter sucesso, ter eficácia em todos os depoimentos, trabalho aqui. E as empresas brasileiras vão ter que nos ajudar. Isso tem que ser um assunto de governo. Nós precisamos ter essa grandeza e esse entendimento por parte desses órgãos. Então, com a palavra Vossa Excelência, para fazer uma recolocação de todos o que foi feito até agora. Obrigado, presidente. Então, uma breve retrospectiva acerca dos eventos ocorridos antes e depois do acidente e ora investigados pela CPI da Chapecoense. Então, eu pediria... sim. Bem, para melhor compreender a investigação levada a efeito pelo Senado Federal, na CPI, necessário se faz a sua contextualização. Nesse sentido, segue a cronologia dos fatos relevantes havidos antes e depois do acidente. Antes do acidente, sem autorização de voo. Antes do acidente, com autorização de voo. E depois do acidente. Pois bem, senhor presidente, eu vou projetar então todos os fatos já identificados e que são relevantes para a presente investigação da CPI da Chapecoense, de modo a facilitar o acompanhamento pelos que estão aqui presentes e que estão nos acompanhando também.
Por favor, o slide 3. Bem, fatos anteriores ao acidente sem autorização de voo. No início de 2011, o empresário venezuelano Ricardo Albacete adquire 4 aeronaves da empresa CityJet Limitada por intermédio da empresa Kite Air Corporation, sediada na China. A empresa Kite Air Corporation tem 4 sócios, em partes iguais: Ricardo Albacete, a sua esposa Maritza Albacete e 2 filhas, Loredana e Tiziana Albacete. De posse das aeronaves, Ricardo Albacete abre a companhia aérea Lamia CA na Venezuela e passa a negociar com a corretora E.ON, a apólice de seguro. O relacionamento se estende até a constituição da empresa Lamia Corporation, na Bolívia, ao final de 2014, e prossegue até a ocorrência do acidente em, eu falei 20, aqui está 29, o meu querido senador está dizendo que foi dia 28, mas aqui nas anotações, em 29 de novembro de 2016, na Colômbia. Ressalte que a colocação dos seguros na companhia aérea Lamia foi sempre negociada diretamente com a corretora E.ON. A seguradora Bisa e a corretora estratégica, ambas bolivianas, foram sempre meras prepostas da corretora E.ON na operação. Por favor, slide 4. Pois bem, no período compreendido entre a aquisição da aeronave em 2011 e o acidente em 2016, 5 apólices de seguro foram colocadas para as companhias aéreas Lamia, Aruba Lamia e Lamia SRL. A primeira delas, com vigência entre 10 de janeiro de 2012 a 10 de janeiro de 2013, e tem como segurada a companhia aérea Lamia SCA, e cobre o casco, além do limite de 6 milhões de dólares, e responsabilidade civil até o limite de 300 milhões de dólares. No entanto, a companhia aérea Lamia SA, ela não obteve a certificado de operação aeronáutico do governo da Venezuela e, portanto, não operou nesse período. Justamente por isso, o Ricardo Albacete, em meados de 2012, estabelece uma nova companhia aérea no Caribe, a Aruba Lamia. E no início de 2013, a apólice de seguro é renovada. Seguradas constam as empresas aéreas, a Lamia CA e a Aruba Lamia. Novamente, a apólice cobre o casco até o limite de 6 milhões de dólares e a responsabilidade civil até o limite de 300 milhões de dólares. No período de cobertura, que inicia dia 10 de janeiro de 2013 e termina em 10 de janeiro de 2014, podendo ser prorrogado até 10 de abril de 2014. Próximo slide, por favor. A exemplo da companhia aérea Lamia, a empresa aérea Aruba Lamia não recebe autorização do governo de Aruba para operar. Por essa razão, o Ricardo Albacete retorna para a Venezuela. E em abril de 2014, a apólice de seguro é novamente renovada. Permanece como seguradas as empresas aéreas Lamia SA e Aruba Lamia. A apólice cobre o casco até o limite de 6 milhões de dólares e a responsabilidade civil até o limite de 300 milhões de dólares. A cobertura abrange o período de 10 de abril de 2014 a 10 de abril de 2015. Na vigência dessa apólice, mais precisamente em 18 de setembro de 2014, é constituída a companhia aérea Lamia SRL na Bolívia. Os pilotos Miguel Quiroga e Marcos Venegas são colocados como sócios da empresa. E o general Gustavo Gamboa é indicado representante legal da citada companhia aérea. Então, no final de 2014, após a internalização dos aviões na Bolívia, o empresário Ricardo Albacete firma contrato de arrendamento para a aeronave CP-2933. O arrendamento abrange todo o período de 2015. Próximo slide, por favor. Registre por relevante que o empresário Ricardo Albacete e a sua filha Loredana Albacete, mesmo após o arrendamento da aeronave CP-2933, permanecem na gestão efetiva da companhia aérea Lamia SRL.
Aí, em abril de 2015, a apólice de seguro é mais uma vez renovada. Ricardo e Loredana Albacete negociam diretamente com a corretora E.ON. Dessa vez, o segurado é a companhia aérea Lamia SRL. O seguro cobre o casco até o limite de 4,85 milhões de dólares, responsabilidade civil até 300 milhões de dólares, a exemplo das apólices anteriores. Há uma limitação geográfica, nesse caso, não há limitação geográfica nesse caso. O período de cobertura estende até abril de 2016, nesse caso. Cabe ressaltar nesse ponto que até o momento da renovação dessa apólice de seguro, em abril de 2015, a companhia aérea Lamia SRL não dispunha de autorização para realizar voo com passageiros, pois ainda não havia recebido o certificado de operador aeronáutico do governo boliviano. Próximo slide, por favor. Agora, fatos anteriores ao acidente com autorização de voo. Pois bem, dia 28 de julho de 2015, a companhia aérea Lamia SRL recebe autorização para operar como companhia aérea charter não regular. Neste momento, apenas a aeronave CP-2933 estava em condições de voar. Portanto, Loredana Albacete solicita à corretora E.ON para alterar a cobertura dessa aeronave para Full Hicks, cobertura completa de voo, mantendo as demais cobertas apenas para Good Hicks, desculpa a minha leitura aqui em inglês, que eu não sou craque nisso, cobertura para risco em solo, a tradução, cobertura para risco em solo, que é as demais. Frisa-se que, por ocasião dessa solicitação, a Loredana Albacete informa, pela primeira vez, a corretora E.ON, que havia inúmeros contatos com times de futebol para a realização de voo para diversos países da América do Sul, a exemplo de Brasil, Bolívia e Paraguai. Ou seja, 1 ano e meio antes do acidente, já se cogitava sobre o transporte de times de futebol pela América do Sul. No dia seguinte, no dia 29 de julho de 2015, a corretora E.ON repassa a Loredana Albacete o valor adicional do prêmio da aeronave CP-2933, algo em torno de 145 mil dólares, que passaria então a contar com a cobertura completa de voo a partir de 1º de agosto de 2015. A corretora E.ON informa ainda que trataria do tema times de futebol com as resseguradoras, com os resseguradores. Outro, por favor. Portanto, a partir deste momento, a companhia aérea Lamia SRL passa a ter plenas condições para realizar voos charter não regulares. Ocorre, no entanto, que ao final de setembro de 2015, a companhia aérea Lamia SRL fica inadimplente. A terceira parcela do prêmio, com vencimento no dia 26 de setembro de 2015, não é paga. Loredana Albacete informa a corretora boliviana estratégica, preposta da corretora E.ON, que a companhia aérea Lamia SRL estava enfrentando problemas com fluxo de caixa. No início de novembro de 2015, então, apesar dos problemas financeiros da companhia aérea Lamia SRL, o contrato de arrendamento da aeronave CP-2933 é prorrogado por mais um ano, ou seja, até janeiro de 2017. Registra-se que durante todo o período de arrendamento da aeronave CP-2933, a companhia aérea Lamia SRL não efetiva pagamento algum aos proprietários do avião. Isso denota a característica pro forma do ajuste. Próximo slide. Pois bem, é justamente por ocasião da renovação do contrato de arrendamento que a ideia inicial de Ricardo Albacete foi alterada. Até aquele momento, o plano era obter o certificado de aeronavegabilidade na Bolívia e vender a aeronave CP-2933 ao empresário chinês Sampa, amigo de Ricardo Albacete. Desse modo, a aeronave CP-2933 seria levado para operar na África, sob a bandeira boliviana. Entretanto, com a prisão do Sampa por corrupção em 2015,
a venda da aeronave CP-2933 não é concretizada. Para que não ficasse encostada, o Ricardo Albacete decide renovar o pretenso contrato de arrendamento da aeronave 2933 para a companhia aérea Lamia SRL, que passaria então a buscar novos contratos de voos na América do Sul. Ocorre que no final de dezembro de 2015, com 2 parcelas do prêmio da Apolo de Seguro na companhia Lamia SRL atrasadas, a corretora EON informa a Loredana Albacete que o último prazo para o pagamento seria dia 5 de janeiro de 2016, sob pena de cancelamento da apólice. Todavia, no início de janeiro de 2016, a Loredana Albacete comunica à corretora EON que a companhia aérea Lamia SRL não reunia condições financeiras para realizar o pagamento das 2 parcelas pendentes do prêmio. Desse modo, no dia 5 de janeiro de 2016, a cobertura da apólice de seguro da companhia aérea Lamia SRL é cancelada pelos resseguradores. Dias depois, no dia 11 de janeiro de 2016, a DGAC, órgão responsável pelo controle do transporte aéreo civil na Bolívia, determina a suspensão do certificado e a permanência da aeronave CP-2933 em solo, tendo em vista o comunicado da resseguradora BISA, dando ciência de que a cobertura do seguro da mencionada aeronave estava suspensa por falta de pagamento do prêmio. Portanto, em síntese, após conseguir a autorização do governo boliviano para realizar voos charter não regulares no final de junho de 2015, a companhia aérea Lamia SRL fica inadimplente em setembro de 2015 e tem a sua autorização de operador aéreo cancelada em janeiro de 2016 por falta de pagamento de prêmios. Próximo. Ainda impedida de voar, a companhia aérea Lamia SRL negocia, em meados de janeiro de 2016, 2 voos com a equipe de futebol da Olímpia do Paraguai. Loredana Albacete entra em contato com a corretora EON e pergunta sobre a possibilidade de reativar apenas o seguro da aeronave CP-2933. Informa que o Olímpia do Paraguai é um time sem expressão, comparável a uma equipe universitária de Londres. Simon Keon, corretor da EON, que sempre esteve à frente das negociações das apólices das companhias aéreas Lamia SRA, Aruba Lamia e Lamia SRL, apresenta cálculo para a reativação do seguro da aeronave CP-2933 e informa que discutiria a questão envolvendo times de futebol com os resseguradores. Portanto, essa é a segunda vez que o assunto envolvendo equipes de futebol foi levantado aos resseguradores. No início de fevereiro de 2016, o Simon, corretor da EON, comunica a Loredana Albacete que não é possível a reativação da apólice. A alternativa seria a colocação de uma nova apólice, mas que isso só ocorreria caso houvesse o pagamento das pendências anteriores. A negociação não avança e a apólice permanece cancelada. Por favor. No final de março de 2016, Loredana Albacete então volta a insistir com a corretora EON sobre a possibilidade de conseguir um seguro por voo, mais conhecido por Petri Basic Insurance, pois a companhia aérea Lamia SRL não tinha um contrato para levar uma equipe de futebol até a Venezuela. O voo seria no dia 10 de abril de 2016. A partir deste momento, o tema envolvendo equipes de futebol ficaria mais rotineiro. A Loredana Albacete informa a Simon, corretor da EON, que a Copa Sul-Americana iria começar e que a companhia aérea Lamia SRL seria a candidata perfeita para esses voos. Loredana Albacete, então, sentencia sobre o seguinte dilema: não podemos operar sem seguro e não podemos pagar o seguro se não operarmos. Aí, no início de abril de 2016, então, Loredana Albacete volta a cobrar uma posição da corretora EON, uma vez que a data do voo para a Venezuela se aproximava. Para impressionar,
Loredana Albacete informa que se trata de um excelente cliente, pois maneja todos os times de futebol. Finaliza dizendo que os jogos da Copa Sul-Americana estão começando e que a Lamia SRL não gostaria de perder essa oportunidade. Próxima. Portanto, é justamente a partir de abril de 2016 que o assunto envolvendo o transporte de equipe de futebol passa a ser habitual nas comunicações trocadas entre a corretora El. Pois bem, Simon, corretor da El, informa a Loredana Albacete que a emissão de uma nova apólice dependeria do pagamento das pendências anteriores. De qualquer forma, Simon solicita mais informações sobre o voo para a Venezuela e pede uma cópia do respectivo contrato de voo para analisar. Desta vez, portanto, foi enviado inclusive o contrato de voo firmado com o time de futebol para análise da corretora El. Loredana Albacete atende prontamente a solicitação de Simon e encaminha uma cópia do contrato de voo para a corretora El. Loredana Albacete ainda informa que a equipe de futebol em questão é o Clube Strongest, da Bolívia, e novamente solicita a Simon que estude a possibilidade de um seguro por viagem para a aeronave CP-2933, uma vez que a companhia aérea Lamia SRL ainda não dispunha de condições financeiras para liquidar as pendências anteriores. Próximo. Registre que, mais uma vez, numa tentativa de impressionar Simon, corretor da El, Loredana Albacete informa ainda que havia mais 3 contratos similares do Clube Strongest em estudo para o mês de abril de 2016. Na sequência, então, Simon, corretor da El, passa uma estimativa do valor do prêmio que a companhia aérea Lamia SRL devia apenas aos resseguradores, algo em torno de $50 mil. Informa, ademais, que revisou o contrato do Clube Strongest e não encontrou exigência alguma de limite de cobertura. De modo que Simon, corretor da El, comunica a Loredana Albacete que gostaria de apresentar uma sugestão de limite de cobertura para a responsabilidade civil que atendesse à legislação venezuelana e à exigência da própria companhia aérea Lamia SRL. Percebe-se, portanto, que é justamente neste momento que a corretora El, por intermédio de Simon, toma a iniciativa de apresentar uma proposta de cobertura de responsabilidade civil com valor inferior àquele limite de $300 milhões que vinham sendo até então praticado. O outro, por favor. A justificativa apresentada pela corretora El para alterar o valor de responsabilidade civil era tornar os limites de cobertura da nova apólice de seguro mais aderentes aos contratos de voo firmados pela companhia aérea Lamia SRL. Registra-se por relevante que tal justificativa da corretora El, conforme será demonstrado mais adiante, em parecer, não apresenta o menor fundamento técnico. Pois bem, no dia 5 de abril de 2016, a companhia aérea Lamia SRL liquida as pendências financeiras relativas às parcelas pendentes do prêmio da apólice de seguro anterior. Simon, corretor da El, informa a Loredana Albacete que a nova cotação do seguro sofreria um reajuste significativo, uma vez que a apólice seria para a cobertura completa de voo, ou seja, full flight risks. Simon, então, calcula algo em torno de $360 mil para o valor do prêmio. No dia seguinte, dia 6 de abril de 2016, a Loredana Albacete, então, encaminha uma sugestão de cobertura para a corretora El. Informa que, após realizar várias pesquisas locais, entende que seria adequado um prêmio na ordem de $170 mil para a cobertura de casco e responsabilidade civil, uma vez que tratava apenas da aeronave CP-2933. Simon comunica que os resseguradores não aceitaram a proposta apresentada por Loredana Albacete. Diz que tem uma cotação da EIG para a cobertura de casco de até o limite de $4,8 milhões e responsabilidade civil até $50 milhões, como prêmio de $333 mil.
Loredana, então, entende absurda a proposta. É neste momento, portanto, que surgia a sugestão de redução do limite de cobertura de responsabilidade civil para 50 milhões de dólares. Sugestão essas, aliás, da própria corretora E.ON. Pois bem, na sequência, a funcionária da corretora boliviana estratégica, Maria Daniela, apresenta uma proposta alternativa, obtida também por Simon, de cobertura de responsabilidade civil de até 50 milhões de dólares, com um prêmio de 120 mil dólares. Loredana Albacete aceita a proposta apresentada e pede para incluir, se houvesse tempo, uma cobertura para tripulação / pilotos. E para o caso de guerra, a cobertura de casco não estava incluída na proposta. Próximo slide. É justamente por ocasião dessa negociação que Loredana Albacete pergunta a Simon, corretor da E.ON, se o limite de responsabilidade civil poderia ser reduzido para 25 milhões de dólares. Segundo ela, toda a América do Sul trabalhava com esse limite. Nesse caso, Loredana Albacete questiona se o valor do prêmio diminuiria, ou seja, Loredana Albacete pretendia, com a negociação, reduzir ainda mais o prêmio da nova apólice de seguro. Percebe-se, portanto, que o principal motivo de preocupação nessa negociação era exclusivamente de caráter financeiro, pouco importando as demais variáveis de risco e limite de cobertura adequada. Simon, corretor da E.ON, informa a Loredana Albacete que formalizaria a proposta de cobertura securitária conforme a orientação passada por ela e que verificaria o impacto sobre o prêmio do seguro, em razão da diminuição do valor da cobertura de 50 para 25 milhões de dólares. Todavia, Simon comunica a Loredana Albacete que verificaria o limite de cobertura na Federal Aviation Administration, ou seja, FAA-US, independente do limite que estava em discussão. Próxima, no dia 7 de abril, no dia 7 de abril de 2016, Jorge Londono Pinto, gerente-geral da corretora boliviana estratégica, preposta da corretora E.ON, informa a Loredana Albacete que o limite de cobertura securitária na nova apólice estava em conformidade com as regras da FAA-US. Londono comunica ainda que, assim que os resseguradores de Londres aprovassem os termos da nova apólice, as corretoras estratégia E.ON, bem como a seguradora boliviana BISA, atuariam prontamente. Nota-se, portanto, que, em que pese a solicitação de redução de 50 para 25 milhões de dólares para o limite de cobertura de responsabilidade civil na nova apólice de seguro, a partir de Loredana Albacete, a definição do referido limite foi estipulada e executada pelas próprias corretoras E.ON e Estratégica. Pois bem, no dia 10 de abril de 2016, é colocada uma nova apólice de seguro no mercado. A companhia aérea Lamia SRL segue como segurada. A cobertura só abrange responsabilidade civil até 25 milhões de dólares. Ademais, a apólice passa a contar com uma cláusula de exclusão geográfica, onde a Colômbia e Peru, países fronteiriços da Bolívia, estão incluídos. A vigência da nova apólice se estende até 10 de abril de 2017. Próximo slide. Portanto, quando da colocação da última apólice de seguro da companhia aérea Lamia SRL, em abril de 2016, todos os envolvidos, corretoras, seguradoras e resseguradoras, tinham pleno conhecimento das operações que a mencionada companhia aérea pretendia realizar a partir daquele momento. Mesmo assim, eles concordam com a colocação de uma apólice de seguro completamente incompatível com o nível de risco dessas operações. Prova disso é que no dia 11 de abril de 2016, ou seja, no dia seguinte à colocação da nova apólice de seguro, o próprio funcionário da corretora E.ON, o Simon,
Pergunta a Loredana Albacete sobre o voo realizado no dia anterior para a Venezuela, com o Clube Stróger, da Bolívia. Pois bem, na sequência, em meados de junho de 2016, Loredana Albacete informa por e-mail à corretora Aeon e Estratégica que a companhia aérea Lami SRL pretendia transportar a equipe de futebol de Rosário Central para um jogo em Medellín, na Colômbia. Loredana Albacete recebe o de acordo das resseguradoras, conforme comunicado enviado a ela por Maria Daniela, funcionária da corretora boliviana Estratégica. Próxima. Nesse ponto, aliás, vale ressaltar que foi a própria corretora Estratégica, preposta da corretora Aeon, que orientou a companhia aérea Lami SRL sobre a necessidade de um aviso prévio quando ocorresse voos para os países que estivessem na cláusula de exclusão geográfica. Segundo a companhia aérea Lami SRL, tal comunicação prévia seria suficiente para a superação da restrição contida na referida cláusula de exclusão geográfica. Pois bem, após 4 meses de vigência da nova apólice de seguro, ainda no início de agosto de 2016, a companhia aérea Lami SRL dá novos sinais de que não conseguiria pagar os prêmios. De qualquer forma, Loredana Albacete comunica que a companhia aérea Lami SRL tinha um outro contrato de voo para o Paraguai. Simon, corretor da Aeon, informa a Loredana Albacete que tentaria uma nova cotação para os resseguradores da empresa aéreo Ecojet. Em meados de agosto de 2016, Loredana Albacete volta a comunicar à corretora Aeon que a companhia aérea Lami SRL dispunha de um novo contrato para transportar uma equipe de futebol para os jogos na Venezuela e na Colômbia. No entanto, Loredana Albacete pondera que o nível de prêmio, o preço de prêmios da apólice de seguro em vigor estaria muito elevado e pergunta se havia tido algum avanço na cotação com os resseguradores da empresa aéreo Ecojet. Próximo. Simon, corretor da Aeon, informa que enviou a nova cotação para a corretora boliviana Estratégica, preposta da corretora Aeon, pois ela iria acrescentar os impostos locais e a taxa de corretagem para, então, apresentar uma proposta definitiva à companhia aérea Lami SRL. Loredana Albacete, após analisar a nova cotação, propõe uma alternativa com cobertura menor e franquia reduzida. Pois bem, em meados de setembro de 2016, apenas 5 meses após a emissão da última apólice de seguro, Loredana Albacete informa a corretora Aeon a intenção de substituir a apólice de seguro da companhia aérea Lami SRL. Pontua que gostaria de manter na pretensa apólice apenas a cobertura de responsabilidade civil. Registra-se que é justamente por ocasião dessa negociação que Loredana Albacete faz uma ironia em relação à cláusula de exclusão geográfica contida na apólice de seguro. Segundo ela, a apólice de seguro excluía voos para a Colômbia e para o Peru, países estes localizados na fronteira da Bolívia. Próximo. Sobre isso, aliás, Loredana Albacete comenta que recebeu orientação da corretora Estratégica, preposta da corretora Aeon, de que isso não seria um problema, desde que a companhia aérea Lami SRL informasse previamente toda vez que realizasse um voo sobre ou para esses países. Simon, então, corretor da Aeon, não teceu comentário algum a respeito dessa orientação. Pois bem, no final de setembro de 2016, então, Loredana Albacete resolve definitivamente comunicar à corretora Aeon que havia solicitado o cancelamento da última apólice de seguro à corretora boliviana Estratégica. Isso é, passados menos de 6 meses de vigência da última apólice de seguro, a companhia aérea Lami SRL solicita o cancelamento do seguro por falta de condições financeiras. Loredana Albacete pede uma nova cotação, porém com o valor do prêmio 50% menor. Simon, corretor da Aeon, informa a Loredana Albacete que a apólice de seguro vigente exigia, no caso de cancelamento antecipado da cobertura, o pagamento mínimo de 80% do prêmio. Portanto, havia uma diferença a ser liquidada, pois a companhia aérea Lami SRL
não teria honrado 50% do prêmio até aquele momento. Próximo. Nas discussões subsequentes, Loredana confirma a intenção de manter apenas o limite da responsabilidade civil para a aeronave CP-2933 e informa que teria realizado 156 voos entre abril e setembro de 2016, totalizando 180 horas de voo. Oportuno ressaltar neste ponto que todos esses 156 voos realizados ainda na vigência da apólice de seguro colocado em abril de 2016 foram feitos com cobertura securitária totalmente incompatível com as operações realizadas pela companhia aérea Lamia SRL. Acrescente-se a isso, por relevante, que em outubro e novembro de 2016 foram realizados ainda os voos com as seleções da Bolívia e da Argentina, inclusive com o jogador Messi a bordo, assim como 2 voos com a Associação Chapecoense de Futebol para a Colômbia. Pois bem, após consultar os resseguradores de Londres, Simon, corretor da EON, informa a Loredana que não havia encontrado cotações para o período restante de 6 meses da última apólice de seguro, ou seja, de novembro de 2016 a abril de 2017. De qualquer forma, ele aproveita a oportunidade e apresenta cálculos matemáticos para demonstrar a Loredana Albacete que sairia muito mais barato para a companhia aérea Lamia SRL se ela mantivesse a apólice atual. Para reforçar o argumento, Simon propõe dividir a parcela restante de 50% do prêmio em atraso em 2 pagamentos, em novembro de 2016 e fevereiro de 2017, respectivamente. Próximo. Importante, então, ressaltar, neste ponto, que a segunda parcela de 50% do prêmio da última apólice de seguro venceria somente no dia 2 de outubro de 2016. Portanto, ao final de setembro de 2016, Loredana já antecipa o procedimento de renegociação para evitar nova inadimplência. Tanto é assim que Loredana questiona Simon, corretor da EON, se a companhia aérea Lamia SRL teria algum tipo de problema caso não efetivasse o pagamento do prêmio na data do vencimento. Ela pergunta, inclusive, se poderia ser efetuada apenas parte do pagamento. A situação naquele momento era tão precária que no final de setembro de 2016, o Ricardo Albacete comunica à companhia aérea Lamia SRL, na pessoa de Gustavo Gamboa, a intenção de não mais renovar contrato de arrendamento da aeronave, que venceria somente em janeiro de 2017. Registre mais uma vez, por relevante, que todas as mensalidades do contrato de arrendamento estavam em aberto, ou seja, não haviam sido pagas desde janeiro de 2015. Na sequência, em meados de outubro de 2016, após o vencimento da segunda parcela de 50% do prêmio da última apólice de seguro, as corretoras EON e Estratégica sugerem a Loredana Albacete que aceite a proposta apresentada de pagamento do prêmio restante em 2 vezes, em novembro de 2016 e fevereiro de 2017. E assim, mantenha o seguro atual da companhia aérea Lamia SRL até o final do prazo de vigência da última apólice do seguro, ou seja, abril de 2017. Próximo. É justamente dentro desse contexto que a companhia aérea Lamia SRL foi contratada numa primeira oportunidade em meados de outubro de 2016 pela Associação Chapecoense de Futebol para um voo a Barranquilla, na Colômbia. Esse voo enfrentou uma série de contratempos em razão da negativa da ANAC de autorizar a saída da aeronave CP-2933 do aeroporto de Confins em Belo Horizonte. Houve a necessidade de um deslocamento interno, por intermédio de uma outra companhia aérea, até a fronteira do Brasil com a Bolívia, em Corumbá, Mato Grosso do Sul, atravessá-la de ônibus, para então embarcar na aeronave CP-2933 na companhia aérea Lamia SRL. Neste ponto, vale registrar por oportuno que é praxe no mercado de aviação a corretora de seguro ou resseguros revisar os contratos firmados por seu cliente para verificar a aderência de seus termos às cláusulas constantes da apólice de seguro ou resseguro. No entanto, no caso concreto investigado, é fato inconteste
que a corretora E.ON não revisa os contratos firmados entre a Companhia Aérea Lami S.R.L. e a Associação Chapecoense de Futebol. Prova disso é que havia várias incompatibilidades entre o contrato de voo e a apólice de seguro. Próxima. Por exemplo, diferentemente do previsto no contrato de voo, a Companhia Aérea Lami S.R.L. não dispunha de cobertura de casco e guerra. Ademais, o limite de responsabilidade civil previsto na apólice de seguro era 25 milhões de dólares e não 50 milhões de dólares, conforme constava no contrato de voo. Tudo indica que a Companhia Aérea Lami S.R.L., intencionalmente ou não, dourou a pílula, quando da formalização dos termos do contrato com a Associação Chapecoense de Futebol, uma vez que a solicitação de limite de 25 milhões de dólares de responsabilidade civil da última apólice de seguro havia partido, inclusive da própria Loredana Albacete. Tal constatação é facilmente verificável no depoimento prestado por Ricardo Albacete, aqui na CPI da Chapecoense, quando assevera que, abre aspas, não é que elas acreditavam que era 50 milhões. Eu não sei se consegui explicar isso. Loredana queria que fosse 50 milhões, quando feito o contrato. Quando foi feito esse contrato, seria por 50 milhões. Não foi a Chapecoense que pediu 50 milhões, mas a minha filha pensa que é 50. E o que aconteceu? A Chapecoense aprovou. Dizia que estava muito bom. Próximo. Outro ponto importante a ser destacado nesse contexto é que todos os atos da gestão da Companhia Aérea Lami S.R.L. foram praticados por Loredana Albacete ou por Ricardo Albacete. A negociação das apólices de seguro, a contratação de voos e o recebimento de recursos e a cobrança de prestação de contas são exemplos típicos de atos de gestão em que Loredana e o Ricardo sempre estiveram presentes. Pois bem, no final de novembro de 2016, ocorre o segundo voo da Associação Chapecoense de Futebol por intermédio da Companhia Aérea Lami S.R.L. Desta vez, o destino é Medellín, na Colômbia. A Companhia Aérea Lami S.R.L. solicita à ANAC autorização para os seguintes trechos: Cochabamba, na Bolívia, Guarulhos, Brasil a Cochabamba, Cochabamba a Medellín, na Colômbia. A ANAC, por sua vez, nega a autorização com a justificativa de que o voo deveria ser realizado por empresa brasileira ou colombiana. Próximo. Diante da negativa da ANAC, a Companhia Aérea Lami S.R.L. ajusta o voo com a Companhia Aérea Boa, uma vez que essa empresa detém uma linha regular de Guarulhos até Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Foi desse modo, portanto, que a equipe da Associação Chapecoense de Futebol se deslocou até Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. De lá, a Associação Chapecoense de Futebol embarcou na aeronave CP-2933, na Companhia Aérea Lami S.R.L., com destino a Medellín, na Colômbia. No trajeto, infelizmente, ocorreu o acidente. Registra-se por relevante que, em razão da proposta de parcelamento dos 50% restante do prêmio da última apólice de seguro, apresentada pelas corretoras E.ON e Estratégica, a alegação da seguradora Bisa de que havia inadimplência no momento da tragédia para justificar o não reconhecimento do sinistro, perde substância, uma vez que, à época do acidente, dia 29 de novembro de 2016, a apólice de seguro da Companhia Aérea Lami S.R.L. teria, inclusive, parcela de prêmio a vencer em fevereiro de 2017, razão pela qual, muito provavelmente, levou a seguradora Bisa a deixar de comunicar o referido atraso ao órgão de controle aéreo boliviano, o que impediria o trágico voo. Fatos posteriores ao acidente. O acidente com a delegação da Associação Chapecoense ocorre na madrugada, dia 29 de novembro de 2016. A aeronave CP-2933 da Companhia Aérea Lami S.R.L. se choca contra o solo nas proximidades do Aeroporto Internacional de Rio Negro, em Medellín, na Colômbia, por falta de combustível. 2 dias após o acidente, mais precisamente no dia 1º de dezembro de 2016, Neil Darwin, diretor da corretora E.ON, confirma para Loredana Albacete a anuência dos resseguradores quanto ao pagamento das indenizações
no limite de 25 milhões de dólares, estabelecido na apólice de seguro em razão da cobertura de responsabilidade civil. Registre por oportuno que durante esse mesmo mês de dezembro de 2016, ocorrem diversas tratativas entre Ricardo Albacete, proprietário da aeronave sinistrada, e os demais atores envolvidos no acidente. Próxima. Inicialmente, o Ricardo, no papel de proprietário da aeronave CP-2933, cobra da própria companhia aérea Lamia SRL o valor da aeronave sinistrada, algo em torno de 4,85 milhões de dólares. Portanto, Ricardo Albacete cita os termos constantes na apólice de seguro e do contrato de arrendamento da aeronave CP-2933. Ademais, ainda no mês de dezembro de 2016, Ricardo Albacete, a exemplo de sua filha, Loredana Albacete, inicia as tratativas diretamente com a corretora E.ON, com o objetivo de ser ressarcido pela perda da aeronave CP-2933. De igual modo, Ricardo Albacete reclama o sinistro junto à seguradora Bisa, informa que é presidente da companhia aérea Lamia SA, que por sua vez é segurada adicional da apólice de seguro vigente à época do acidente. Ocorre, no entanto, que a última apólice de seguro da companhia aérea Lamia SRL, negociada, inclusive pela filha do Ricardo Albacete, a Loredana Albacete, não cobre o casco da aeronave CP-2933. Ademais, no certificado de matrícula da aeronave CP-2933 consta apenas o nome de Ricardo Albacete como proprietário, não aparecendo o nome da companhia aérea Lamia SA. Logo, nenhuma das iniciativas de Ricardo Albacete dá resultado. Próximo. De qualquer forma, no final de janeiro de 2017, a seguradora Bisa responde à reclamação de sinistro feita por Ricardo Albacete e solicita uma série de documentos para analisar. Registra-se outra assim que no início de fevereiro de 2017, a própria companhia aérea Lamia SRL também reclama a cobertura do seguro junto à seguradora Bisa. Pois bem, contrariando o posicionamento anterior da corretora E.ON, expresso no e-mail de Neil Dalvio, em 1º de dezembro de 2016, a seguradora boliviana Bisa nega, no final de fevereiro de 2017, a cobertura do seguro para a companhia aérea Lamia SRL, e em conjunto com o ressegurador, líder, Toque Marine Kill e demais resseguradores, constitui ao final de março de 2017 um pretenso fundo de assistência humanitária. Registro por relevante que em meados de março de 2017, justamente no período compreendido entre a data em que a seguradora Bisa nega a cobertura de seguro e a data de constituição do pretenso fundo de assistência humanitária, ocorre uma reunião na Argentina, com a participação dos familiares das vítimas, para comunicá-los sobre a decisão de constituição do retrocitado fundo. Próximo. Percebe-se, portanto, que após a anuência do pagamento das indenizações pelos resseguradores, algo inusitado acontece, que altera completamente o entendimento anterior. Conforme será apontado mais adiante em parecer, há inclusive a suspeita de tentativa de suborno por parte da corretora E.ON. Sobre esse fato, aliás, o Ricardo Albacete, quando prestou depoimento aqui na CPI, registrou, entre outras coisas, que, abre aspas, fizeram-me uma proposta, Alex Stovald, que poderia chegar a 8,5 milhões, que era o que sobrava. Ele fez uma conta, são 25 milhões. Fizeram-me uma proposta. Quem fez a proposta? Alex Stovald. Pois bem, para negar a cobertura securitária, a seguradora boliviana Bisa alega que a empresa aérea Lamia SRL desrespeitou várias cláusulas da última apólice de seguro, a saber: primeiro, próxima, exclusão do limite geográfico, exclusão de território da Colômbia, prêmios em atraso, o prêmio não foi pago em 2 de outubro de 2016, próximo, condições precedentes, violações das condições precedentes em relação à segurança nas operações aéreas, agravação substancial de risco. A companhia aérea Lamia SRL deveria comunicar que estava transportando equipe de futebol. Exclusões gerais da AVS 104B, item 6. Ilegal por criminal, aqui em inglês.
Ressalte, portanto, por oportuno, que todas as justificativas apresentadas pela seguradora BISA para negar o sinistro são refutáveis, como bem demonstrado na instrução que acompanha o parecer. Tanto isso é verdade que a própria Autoridade de Fiscalização e Controle de Pensões e Seguros, a APS, espécie de SUSEP boliviana, reavalia todo o processo que culminou na rejeição da cobertura de seguros da seguradora BISA. Próximo. De fato, todos os envolvidos na negociação na última apólice de seguro da companhia aérea Lamia SRL, seguradora, resseguradores e corretoras, tinham pleno conhecimento das operações da citada companhia aérea, incluído o transporte de equipes de futebol por toda a América do Sul, especialmente para a Colômbia. Ademais, no momento do acidente, a apólice de seguro estava vigente, pois, para além de haver um procedimento de negociação em curso, a seguradora BISA ainda não havia comunicado a mora à companhia aérea Lamia SRL, a DGAC. Por fim, o acidente não foi premeditado ou intencional, mas fruto de imprudência da tripulação, especialmente dos pilotos da aeronave CP-2933 e imperícia dos órgãos de controle aéreo da Bolívia e da Colômbia. Ocorre, todavia, que, desconsiderar todos esses fatos, os resseguradores passam a propor um pagamento voluntário e humanitário às vítimas e aos familiares das vítimas, sem qualquer assunção de responsabilidade decorrente deste pagamento e em conexão com o acidente. Ademais, o não reconhecimento do sinistro pela seguradora e pelos resseguradores possibilita que o valor total da indenização não corresponde exatamente ao limite estipulado na última apólice de seguro, uma vez que a definição do valor das indenizações passa a ser prerrogativa do pretenso Fundo de Assistência Humanitária. Próximo. Tanto é assim que o valor atualmente proposto pelo pretenso Fundo de Assistência Humanitária para indenizações é de apenas $225 mil por família da vítima. Este valor é bem inferior aos $360 mil, $367 mil, que seriam devidos, caso se considerasse o valor constante da última apólice de seguro de $25 milhões. A diferença seria ainda muito maior na hipótese da apólice de seguro de $300 milhões colocada entre os anos 2012 e 2015. Importante registrar neste contexto que, diferentemente dos passageiros, toda a tripulação do voo CP-2933 da Lamia SRR, incluídos os pilotos, foi indenizada. Ou seja, apesar das circunstâncias do acidente terem sido idênticas, tripulação e passageiros tiveram tratamento diferenciados pela seguradora BISA. Pois bem, em meados de abril de 2017, as cotas de Maritiza Albacete, na empresa Kitair Corporation, são transferidas para Ricardo Albacete. Do mesmo modo, as cotas de Tiziana Albacete são transferidas para Loredana Albacete. E no final de maio de 2017, o Ricardo volta a tratar com a seguradora BISA, pede novamente o ressarcimento de $4,85 milhões. Registre mais uma vez que a apólice de seguro vigente à época do acidente não cobria o casco da aeronave CP-2933. Ademais, em que pese a companhia aérea Lamia CA ser beneficiária adicional da última apólice de seguro, no certificado de matrícula da aeronave CP-2933 não constava Ricardo Albacete como proprietário. Próximo, no final de junho de 2017, a seguradora BISA volta a fazer contato com Ricardo Albacete para negar mais uma vez o ressarcimento. Para tanto, alega que não havia cobertura para o casco da aeronave CP-2933, bem como não existia pagamento de prêmios para esse tipo de cobertura. Registra, por fim, que foi justamente por essa razão que Ricardo Albacete não foi incluído na última apólice de seguro. Em novembro de 2017, um ano após o acidente, a Associação Chapecoense de Futebol e alguns familiares das vítimas do voo CP-2933 ingressam com ação de indenização por danos materiais e morais em face da companhia aérea Lamia SRL, da BISA Seguros, da DGAC
e da ASANA, todos eles domiciliados na Bolívia. Registra-se que o DGAC e a ANSANA são justamente os órgãos responsáveis pela certificação, fiscalização, operação e controle do tráfego aéreo, com vista a garantir a segurança e a eficiência dos voos no território boliviano. O valor total da indenização pleiteada é na ordem de R$1.267.259,42, algo em torno de $250 milhões, cotação à época. A ação ainda está em andamento. Já no início, penúltimo slide, no início de outubro de 2018, ocorre uma reunião no escritório da seguradora BISA para discutir justamente a questão da indenização. O representante da seguradora BISA, Alessandro McLean, informa que desconhecia as tratativas das corretoras estratégicas e da EON com a companhia aérea Lamia SRL. Nesse ponto, cabe ressaltar por relevante que tal proceder das corretoras estratégicas EON contraria frontalmente o artigo 23, inciso A, da Lei número 1883 de seguros, nesses termos, informar a entidade assegurada acerca das condições em que encontram risco e assessoria ao assegurado, o tomador de seguro e os fins de contratação da cobertura mais adequada em seus interesses. Deu uma tradução aqui. De qualquer forma, mesmo que a informação seja verdadeira, tal fato não ampara a negativa da seguradora BISA em reconhecer o sinistro e, portanto, proceder às devidas indenizações nos termos estipulados na última apólice de seguro. Pois bem, nos meados de 2019, o Senado Federal, por intermédio da Comissão de Relações Exteriores, está aqui o nosso presidente Nelsinho, promove 2 audiências públicas com alguns dos atores envolvidos no acidente que vitimou, entre outros, os atletas da Chapecoense. Tal acontecimento é relevante na medida em que fornece elementos adicionais para o Ministério Público Federal ingressar posteriormente com uma nova ação. O último slide. Em novembro de 2019, então, o Ministério Público Federal ingressa com uma ação civil pública de natureza consumerista para a tutela dos direitos individuais homogêneos, objetivando a condenação da companhia aérea Lamia SRL, da BISA Seguros, da EON e da Toc Marine a obrigação de pagar o ressarcimento e ou indenizações pelos danos materiais e morais sofridos pelas vítimas sobreviventes e familiares e ou sucessores das vítimas falecidas do voo CP-2933. A referida ação se encontra em andamento. Por fim, no dia 11 de dezembro de 2019, é instalado, no âmbito do Senado Federal, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Chapecoense, CPI-CHAP, para identificar os motivos da demora para o pagamento das indenizações às vítimas e aos familiares das vítimas do voo CP-2933, uma vez que já transcorriam mais de 3 anos do acidente sem que houvesse uma definição para o caso. Portanto, esses são os principais fatos que moldam o contexto da presente investigação da CPI da Chapecoense. Eu teria, na sequência, os questionamentos da senhora Célia, que não compareceu, mas aqui uma retrospectiva para que todos possam, a partir daqui, acompanhar e o que nós queremos, como foi dito no início, né, buscar uma solução desse episódio que vai completar agora 5 anos. Presidente, eram essas minhas considerações. Cumprimento Vossa Excelência pelo arrazoado, pela sequência, pela lógica. Devia ter trazido a minha neta aqui de 4 anos para me ajudar, mas infelizmente. Eu quero cumprimentar Vossa Excelência pelo relatório, pela reconstituição, né? Muito bem feito, com datas, enfim, precisas. Cumprimento Vossa Excelência pelo esse trabalho. Coloco a palavra à disposição dos senhores senadores sobre o assunto. Senhor presidente, eu peço a palavra cumprimentando o senador Cajuru, o senador Esperidião Amin, 2 assíduos colegas que sempre participaram dessa causa. Cumprimento Vossa Excelência pelo trabalho e condução da CPI da Chapecoense e
o belo trabalho do senador Isalci. Imagino que deve ter tido realmente uma atenção toda focada em todos esses desdobramentos. É bom aqui recapitular algumas questões. Quando a gente fez a audiência pública para definir um horizonte, uma luz nesse horizonte sombrio, a gente fez com a intenção de poder chegar no denominador comum e resolver essa situação. Ocorre que o instrumento de convite das audiências públicas, eles não são levados a sério como deveriam ser. Daí surgiu a ideia de se transformar esse rito de investigação numa CPI. E assim foi feito. A partir do momento que isso foi devidamente encaminhado através dos ritos legais aqui da casa, culminou com várias oitivas e, infelizmente, em função da pandemia, teve aquela parada como todas as outras comissões tiveram. Estamos retomando agora, mas eu digo a vossas excelências, eu penso que o objetivo maior de toda essa história tem que ser perseguido. Nós não podemos deixar de tentar usar todos os nossos instrumentos, seja correlatos às responsabilidades, apertando o torniquete daqueles que podem fazer influência junto aos órgãos seguradores, que já deu para constatar a responsabilidade deles para com essa questão. Mas eu encerro aqui com algo que me marcou profundamente em todo esse processo. O olhar dos familiares das vítimas daquele terrível acidente. Um olhar triste, um olhar desolador, que mesmo com um sorriso, estampa um choro de muitas lágrimas na face de cada um. Além do depoimento extremamente forte do sobrevivente, o jogador Neto. São coisas que eu vou carregar para o resto da minha vida, enquanto eu por aqui estiver. Então, baseado nessa questão, vamos fazer o que for possível e impossível para a gente tentar jogar um bálsamo nessa ferida cruenta que está no coração e na alma de cada um desses familiares e dos sobreviventes. Bem, eu cumprimento Vossa Excelência pela manifestação. A palavra continua livre. Ninguém mais fazer o senador Espiridião quer fazer o? Eu quero fazer um rápido comentário, fazendo minhas as palavras do senador Nelson Trade, que mesmo não estando mais no comando da Comissão de Relações Exteriores, quando ele se dedicou de maneira muito fiel e compromissada com esta causa, tivemos reuniões com todas as instâncias que ainda estamos procurando. A CPI praticamente seguiu a trilha do que foi desenhado sob a gestão do senador Nelson Trade, mostrando com isso um sentimento humanitário, assim como o senador Cajuru, a senadora Leila, o senador Romário, que distratou. Na época eu achei que era um exagero dele. Hoje eu estou me convencendo que ele usou palavras ruins, mas cabíveis, né, a esse enredo. Mas eu queria, acima de tudo, cumprimentar o senador Isalci, que realmente mostra o seu espírito público. Esse relatório é muito detalhado e correto. Eu só tenho uma observação a lhe fazer. Quando assinala, eu acho que é no antepenúltimo, se eu pudesse colocar, ainda dá para colocar? O antepenúltimo slide, quando fala da indenização da tripulação.
eu acho que é o antepenúltimo. Fala na assimetria de tratamento. Antepenúltima lâmina? É? Antepenúltima, por favor. Eu posso estar enganado, né? A realidade é essa, né? Foi indenizado, né? Então, talvez seja a penúltima, então, não a última. Não, é na 35. Importante registrar... 35 em quantos? Não, 39? 35 a lâmina. A lâmina. E quantas são no total aí? Até das apresentadas, é claro. São 38. Então, eu acertei. Está muito próximo. Antepenúltima. Está bem de memória. Olha, 35, tá aqui, ó. essa é qual? Tu vê que a CPU aqui está funcionando ainda, né? Essa aí é a 36, porque a 35 também fala. Olha lá, importante registrar nesse contexto. Não terem sido idênticas, tripulação e passageiro tiveram tratamento diferenciado pela seguradora Bisa. Exatamente. Isto aí Sim. é que torna importante que nós tenhamos aqui a contribuição do Ministério de Relações Exteriores. Essa é a única contribuição que eu quero dar. Por quê? O ministro das Relações Exteriores, que tem sido, inclusive, tem tido um desempenho, acho que elogiável para todos nós, ele tem 6 anos de experiência com a Bolívia. Ele prestou serviços como diplomata brasileiro durante 6 anos na Bolívia. E nisto aqui, ele tem expertise pessoal. Eu falo isso porque foi a constatação. O seu representante estava lá na audiência que nós tivemos com o ministro França. Então, essa frase aí, que mostra que a Bisa deu tratamento diferenciado. Tratou diferente. Que é a seguradora boliviana, de alto coturno, pelo que se sabe no mercado de seguros do mundo, de alto coturno, ou seja, é uma seguradora expressiva, com cujo governo o Brasil tem relações estratégicas, de matéria de gás, recursos minerais e outros intercâmbios. Eu acho que eu enviaria este texto para o Ministério de Relações Exteriores pedindo atenção pessoal do ministro. E até para ver se a resseguradora também entrou nessa indenização, possivelmente. Sim. Será que ela fez o negócio sozinho? Ela fez o negócio sozinha ou fez o negócio também envolvendo a Aon? Aí uma única colaboração galesa da Inglaterra que eu posso lhe oferecer, que o nome é Aon. Pode ser. Não é fácil também, né? Mas a Aon deve ter vínculos na condição de corretora e resseguradora com a Bisa, que pagou. Ora, se não tinha apólice, não tinha apólice no casco. Não tinha. E valeu a apólice para fins de tripulantes que até não estavam mais especificados. Lembra? Teve um momento em que deixou de haver um destaque no seguro de responsabilidade civil. Tripulação, passageiros. Depois ficou numa coisa só. Ficou num grupo só. Responsabilidade civil. Então, este tópico eu enviaria ao ministro com uma recomendação para que Sua Excelência colocasse o seu foco de conhecimento acumulado, de experiência pessoal, e me disponho até, na semana que vem, junto com o senhor e com o senador Jorginho, procurarmos um contato com ele. Mas seria bom enviar esse material, porque aí a assessoria dele já disseca. Manda hoje isso para ele. Bom. E manda também para o secretário executivo, para o embaixador Aquiles, que é o secretário executivo do Ministério. Por favor, obrigado. Estaremos
A gente acolhe a sugestão do senador Esperidião, solicita ao senador Isalci que faça esse encaminhamento ao ministro França e ao Aquiles, né? Aquiles. E a gente, e nós, senador Isalci, depois desse envio, eu vou fazer um contato, então vamos fazer um contato com o ministro, para que a gente possa fazer uma conversa com ele. É importante, é muito importante. Continua livre a palavra. Senador Cajuru. Obrigado, querido Jorginho. Senhoras e senhores, o senador Amin, que se lembra, eu desculpe, depois daquele problema no plenário, a memória recente minha não é a mesma, mas o Amin estava, acho que a Leila também, naquela reunião nossa, quando o então ministro da Justiça era Sérgio Moro. Perfeito? O Nelson foi também? Foi. E todos nós estávamos. Eu também estava. Você também estava? O senador Nelson. Desculpa por causa da minha memória. Mas, enfim, eu bati muito durante o período da CPI e insisto, não sei se vocês vão concordar, que o presidente da República, Jair Bolsonaro, deveria agir. Para mim, o caso da Chapecoense é um caso de governo, é um caso de justiça. Então não pode, depois de todo aquele nosso trabalho, depois de tudo que mostrou aqui, de forma irretocável, o relator senador Isalci Lucas, o governo não tomar nenhuma providência. Porque nós tivemos aquela audiência, mas nada aconteceu. A gente não viu o governo colocar o dedo nessa ferida. Porque nós aqui vamos fazer o trabalho, evidente. Mas não temos o poder que o governo teria de entrar para valer e não permitir, por exemplo, que uma Caixa Econômica Federal, uma empresa estatal, seja parceira dessa seguradora irresponsável. Tem que desqualificar, ué. Não tem cabimento. Eu concordo, Isalci, nós não estamos aqui para denegrir a imagem de empresa estatal, mas a imagem dela fica ferida. Como é que você faz um negócio de 1,5 bilhão com uma seguradora que até hoje não teve a sensibilidade de entender o que representa para quantas famílias esse sofrimento, como bem colocou o Nelson aqui? Aí vem a Petrobras também. É aquela história, diga com quem anda que eu direi quem é. Então não tem cabimento Petrobras, Jorginho, presidente, Caixa Econômica Federal, serem parceiras de uma empresa irresponsável, né? Para não dizer, como me lembrou bem o Amin, as palavras do Romário naquela sessão inesquecível. Então era isso que eu queria colocar, que a gente também pedisse a compreensão do governo federal para isso. Fosse um acidente com o Flamengo, né? Tivesse um Neymar no voo, será que o governo não iria se preocupar? Agora foi com a Chapecoense? Só isso, muito obrigado. Presidente, eu só queria aduzir, se o senhor me permite, eu não tive a delicadeza de passar essas informações que eu passei ao senador Isalci antes, ao meu amigo Cajuru. Isto, em síntese, nós dissemos no dia 26 de junho deste ano ao presidente Jair Bolsonaro. Lá em Chapecó. No vestiário do estádio Índio Condal, lá em Chapecó. Ao lado do presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Eu estava junto, senador. E ainda mencionei o exemplo do Flamengo. Isso não é praga, não é. Pode ser um pouco de despeito, pode. Se quiser chamar de inveja, não se inveja uma coisa dessa, né? Mas ainda mencionei, se fosse o Flamengo, eu bato aqui porque longe de mim praguejar, certamente não seria assim. E disse isso para o presidente da República, e disse para o Pedro Guimarães. Petrobras e Caixa podem perfeitamente considerar suspeitos
e negar participação em licitação de quem é indiferente com um negócio desse e faz olhar de paisagem. Essa, em síntese, o senhor participou, ajudou a dizer isso. Eu não quero que o governo brasileiro seja culpado, não é nada disso, nem responsável, mas tem que participar, é o tal da participação chapa branca que eu sempre falo. Porque são 5 anos. Emoção sobre isso ficou num grupo muito restrito. Então, é pressão, como disse o senador Nelson, pressão negocial. Então, se está participando de uma licitação, como que está participando? Como é que é idônea? Para participar de licitação tem que ser idôneo. Eu tenho dúvidas, não estou acusando, tenho dúvidas sobre a idoneidade de quem participa via corretores, via dealers, dessa coisa. Então, desculpa. Muito bem. Mas eu aproveitei o que disse o Cajuru, o senador Cajuru, e peço desculpa por não ter colocado essa atualização antes para o senhor. Eu só queria sugerir, presidente, como o líder do governo não está aqui, mas que o líder do governo pudesse, junto com Vossa Excelência e alguns senadores que estavam, inclusive, lá na Chapecoense recentemente, onde o presidente estava presente, para que pudesse fazer uma reunião, o presidente com o presidente da Caixa e Petrobras juntos lá no Palácio, sei lá, para resolver esse negócio. Acho que... Vamos tratar sobre isso. Acho que é uma boa proposta. Eu determino a Secretaria da Comissão que encaminhe oficialmente o pedido, esse destaque somente do relatório, por situação do senador Esperidião, ao ministro Carlos França. Senhores, mais alguém deseja fazer uso da palavra? Não tendo, eu cumprimento mais uma vez o senador Exalci pelo trabalho hercúleo, dedicado que fez. Antes de encerrar o trabalho, coloco em votação a ata da 7ª reunião, solicitando a dispensa da leitura da ata. Os senhores parlamentares que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. A ata está aprovada. Nada mais havendo para tratar, agradeço a presença de todos e convido-os para a próxima reunião a ser realizada na próxima quinta-feira, dia 25 de novembro, às 10 horas da manhã. Declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado. Com a palavra o senador Nelsinho. Senhor presidente, eu imagino que nós estamos com a questão do horário bastante apertado, mas na quinta que vem tem a sessão de esforço concentrado da Comissão de Relações Exteriores. Começa exatamente às 10 horas. Não sei se Vossa Excelência pode pôr um pouco mais para cedo essa sessão nossa aqui. Vamos fazer que hora, não? 9 horas, 8 horas, 9 horas? Tem que ver se as pessoas estarão aqui na... Não, apenas uma contribuição. Porque se vier a Célia, vai depender de um tempo maior, né? A gente faz contato. A gente faz contato para comunicar a todos os senhores o horário exatamente que a gente vai poder. Só para não ficar uma sessão esvaziada, né? Aqui. Isso. Porque lá vai ter que ter presença obrigatória. Tá. Porque é voto digital. Agradeço a sua... E é bom que é aqui do lado, então... A gente faz um ajuste nisso aí. Vamos verificar o horário para que não tenha esse choque de reuniões. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Está encerrada a reunião.